Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa 10ª lição, onde estamos aprendendo um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E que neste dia, e que por meio dessa lição você possa conhecer essa pessoa um pouco mais e valorizar os seus padrões, os seus princípios e a sua vontade que é perfeita. O Espírito Santo é a fonte de unção para a nossa vida. Talvez você nunca parou para analisar ou para pensar sobre esse assunto. Mas o Espírito Santo, ele é a única fonte de unção que nós, os crentes em Cristo Jesus, possuímos. Eu não sei se você sente falta de sentir a unção, de viver a unção, mas eu queria que você soubesse nessa 10ª lição que o Espírito Santo é a única fonte de unção aonde podemos experimentar do poder divino, da majestade divina em nossas vidas. A unção transforma homens comuns em incomuns. Existem alguns fatos que você precisa saber a respeito da unção. A unção é o poder de Deus em determinada situação. Ela remove fardos, destrói o jugo que o inimigo lança sobre nós. A unção interrompe o avanço do diabo imediatamente. Precisamos mais do que nunca viver o poder de Deus que remove fardos e destrói julgos. Acho que a descrição maravilhosa que encontramos na Bíblia, que diz: "E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção." Isaías capítulo 10, versículo 27. A unção do Espírito Santo sobre Jesus o capacitava a curar os enfermos e a expulsar os demônios. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. A unção traz medo aos espíritos demoníacos. Eles estão subjugados por causa da unção. O poder de Deus, quando ela começa a fluir, sendo liberada através de nós, quando o plano que Satanás desenvolve é imediatamente sabotado e destruído. O diabo não teme a nós, seres humanos. Ele teme a unção que flui através de nós. Essa unção é a fragrância do Espírito Santo em nosso interior. Jesus sabia disso. Do Espírito o capacitaria os discípulos a enfrentarem qualquer situação, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus não ficou surpreso quando Pedro negou 3 vezes, quando os discípulos fugiram na hora da crucificação. O mestre não perdeu as esperanças. Ele conhecia o Espírito Santo, sabia que a unção produziria na vida deles. A ordem de Jesus para seus discípulos esperarem no cenáculo até que o Espírito Santo viesse era o suficiente. Jesus não estava apenas tentando fazer os discípulos mais fortes. O mestre queria que eles tivessem a ciência da vinda do Espírito Santo. A unção não é necessariamente entusiasmo. Ela não é emoção ou entusiasmo, não é barulho, não é exuberância e força. A unção é o poder de Deus para lidarmos com qualquer inimigo em nossa vida. O Espírito Santo distribui uma unção específica que permanece em nosso íntimo. Você sabia? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. 1 João capítulo 2, versículo 27. O Espírito Santo é quem nos capacita a rendermos nossa vontade a Deus. É o poder sobrenatural que nos leva a seguir ao Senhor de todo o coração. Essa unção, essa capacitação é uma dádiva da pessoa do Espírito Santo em nós.
O Espírito Santo também distribui unções específicas em momentos particulares de necessidade. É importante evitar fazer críticas sobre aqueles que carregam a unção do Espírito Santo. Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Salmos 105, versículo 15. É muito perigoso lidar de maneira displicente com a unção sobrenatural. O Espírito Santo escolhe as pessoas a quem unge. Não são os homens que escolhem a unção. As multidões não podem decidir quem carregará a unção. O Espírito Santo seleciona seus ungidos. Ele escolheu Saul para ser o seu primeiro rei de Israel. Então determinou que Davi ia suceder Saul no reinado. A unção que respeitamos é a unção que cresce em nossa vida. Quando respeitamos a unção de cura, os milagres de cura começam a acontecer. Quando respeitamos a unção de vitória financeira, as cadeias caem de nossa vida. Ideias a favor dos homens fluem como correntes de águas poderosas e impossíveis de serem paradas. Quando apreciamos a unção da revelação, o conhecimento surge em nossa vida como um vulcão. Quando respeitamos os ungidos, ganhamos acesso a eles. A unção se manifesta de maneira diferente ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, a unção vinha quando o Espírito Santo visitava homens como, por exemplo, Saul. Quando ele esteve na presença de outros profetas, começou a profetizar sobre a unção que estava sobre os profetas. A unção está sobre nós para ministrarmos a outras pessoas. Jesus sentia essa unção fluir e perguntou aos discípulos quem havia tocado em suas vestes, porque ele havia visto sair dele virtude. Quando os discípulos disseram que muitas pessoas estavam tocando no Mestre, ele simplesmente afirmou: foi alguém que de propósito tocou em mim, porque eu senti que saiu algum poder de mim. Lucas capítulo 8, versículo 46. Esse é o propósito da unção. O poder de Deus está em nós para libertar os cativos, derrubar as portas das prisões. Do Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, e o ódio de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. Podemos caminhar na unção a cada momento da nossa vida. Quando nos entregamos à liderança do Espírito Santo, passamos a viver sobre essa unção. O Espírito de Deus é a fonte desse poder. Ele nos capacita e estabelece um cronograma para a nossa vida. Ele nos dá uma tarefa: transformarmos em libertadores em vez de prisioneiros. Os discípulos sabiam disso. E disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Temos de proteger a unção em nossa vida. Não é um ato frívolo carregar a glória e a presença de Deus em nossa vida. É algo santo. Somos responsabilizados por guardar e cuidar dessa unção. Temos de fugir da frivolidade, das contendas. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Existem momentos especiais em que uma unção incomum é lançada sobre nós em um motivo específico. Por isso, não fique surpreso quando esse poder vier sobre você em uma situação específica. O Espírito Santo deseja ungir-nos para trabalho que nos chamou para realizar. Sendo assim, devemos pedir a Ele que precisamos. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então não se canse de pedir a unção do Espírito Santo. Veja em Mateus 7, versículos 7 e 8. Apreciemos o momento em que o Espírito Santo nos unge.
e faz algo específico e singular através de nós. Então, se apodere desse poder, tome posse dessa unção, viva por meio dessa unção. E se você ainda não percebe esse poder sobre a sua vida, peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor que envolva você, seu ministério, sua chamada, com esse poder sobrenatural e te capacite a viver o extraordinário, o incomum, porque toda fonte de unção emana do Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Oremos. Pai, te agradecemos por essa pessoa maravilhosa e pelo poder, pela unção que emana dela para as nossas vidas. Que possamos ser esses instrumentos, Senhor, aonde a unção do Teu Espírito se move por meio de nossas vidas e através de nós, para libertar o oprimido, para curar os doentes, para libertar os cativos, para tornar visível a Tua obra neste mundo. No nome de Jesus Cristo. Amém.